Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta sexta-feira, hoje 24 de abril de 2015, aos poucos o mês de abril também vai ficando para trás. Maio já está pintando aí num horizonte muito próximo. Pois bem, semana passada esteve em nossa região o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Sartori, esteve reunido com lideranças na Univates, no prédio 7, e quem está conosco para falar sobre esse encontro e outros assuntos é a presidente do Conselho Regional do Conevate, Cíntia Agostini. Cíntia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui sempre novamente. Que a gente chama, tu atende, né? É isso aí. Cíntia, a preocupação é bastante grande a nível, nessa reta inicial, que assim podemos chamá-la de governo. Sim. O governo preocupado e por si só deixando os gaúchos preocupados. Nesse primeiro, acredito que foi a primeira visita do governador, enquanto governador a segunda já na região. Isso. O que dá para sentir pelos discursos a gente tem uma noção. Agora, sentir dele e da sua equipe de governo com relação à situação econômica do nosso estado. Bom, Vinícius, acho que é importante, né, aquilo que tu mesmo disseste, nós já estamos fechando o mês de abril. E essa percepção do governo, da sociedade, não é diferente de nós que estamos diretamente vinculados e trabalhando diretamente com todas as instâncias do nosso governo do estado. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, desde janeiro a gente vem debatendo esses diversos temas e já passamos e conversamos com quase todos os secretários das principais pastas com o qual nós temos envolvimento. Há 2, 3 semanas atrás nós estávamos com o secretário de Educação e o secretário de Saúde. Nós já estivemos com o secretário de Ciência e Tecnologia, com o secretário de Transportes. E assim a gente está fazendo uma peregrinação, né, para entender, para eles nos mostrarem quais são as proposições, em que condições que isso está. Afora esses, aquele com quem a gente tem mais contato, que é o secretário de Planejamento, e aí as pastas que nós estamos mais envolvidos na Fazenda também. E a visita do governador na semana passada, ela faz parte de um movimento que foi feito pelo governo do estado, que eles chamaram de Caravana da Transparência. Já estava previsto nós fazermos uma discussão do plano plurianual nas regiões, que lá pela legislação diz que o plano tem que ser participativo, que tem que ter envolvimento da comunidade e tal. Então, nessas condições nós já imaginávamos desde o início do ano e costurávamos uma ideia de PPA participativo, de ir nas regiões discutir. Somou-se a isso a Caravana da Transparência. Então, foram 2 eventos num evento só. E a caravana no intuito de mostrar aquilo que tu mesmo disseste, né? Para o nosso ouvinte entender, mostrar para a sociedade o que está acontecendo e quais são as primeiras impressões deste governo agora até o mês de março, abril. E num segundo momento pensar planejamento, que são as ações que todos nós propusemos e que agora estão sendo sistematizadas a nível de estado e que vão gerar o plano plurianual 2016-2019, quer dizer, pensar planejamento. Então, no primeiro momento, ver a realidade, no segundo, pensar planejamento. E a realidade está nos parecendo muito dura, né? O secretário Giovanni Feltz, ele tem uma propriedade muito grande sobre os dados, ele consegue mostrar claramente a percepção que eles têm dos números do estado do Rio Grande do Sul, mas isso... por melhor que seja a percepção de mostrar esses dados, os dados não são bons, né? Os dados são ruins. E isso não é construído numa ou noutra gestão, isso é histórico. Exato. É histórico. Só que chegou um momento que não tem mais o que fazer, né? E aí, não tem mais o que fazer, vamos compartilhar com a sociedade aquilo que está acontecendo para ver o que é possível fazer. Exatamente, essa pergunta que eu ia te fazer. Chegamos no momento, não vamos falar em fundo do poço, mas chegamos no momento mais crítico e daqui para frente se pensa algo diferente, ou ainda estamos tratando de uma esfera política, até porque tivemos uma eleição em outubro do ano passado. Troca de governo no estado, sai PT, entra PMDB. Ou seja, vivemos um momento ainda político ou vivemos num momento estritamente de sentar e do governador dizer, ó, estamos com essa situação e queremos mudá-la daqui para frente. Que momento é esse? Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Eu acho que quem vive a política sempre. Então tem esse contexto invariavelmente, né? E a cada 4 anos nós lidamos com isso, sim, independentemente de partido. Mas tem, eu acho, também um momento de colocar
essas informações que já não eram, sempre foram não, já estavam ruins, né, e que agora elas tomaram um corpo maior, mas tem uma estratégia de governo diferente. E para falar dos últimos 3, né, o governo da Ieda trabalhou com a questão do déficit zero, né, e aí foi muito dura com isso, não contratou gente, demitiu, fez, ajustou, e aí também, né, nem chegou a segunda... Justamente, não e assim, né, queriam entrar a casa dela, exato, na verdade, exato, né, foi... Mas essa era a política dela, porque lá ela já via isso, e os anteriores também viram, de que tinha um descompasso entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. Não foram ações simpáticas, podemos chamar assim. Não foram, de forma nenhuma. O governo Tarso usou uma estratégia diferente, foi buscar recurso internacional, buscar recurso onde tinha para fazer os investimentos, contando de que lá na frente, quando tiver que começar a pagar, nós teríamos dado, teríamos crescido mais para poder fazer isso. O que talvez ninguém contava, Vinícius, é a situação da economia brasileira hoje. Porque nós, já lá no ano passado, todo mundo imaginava assim, o ano de 2015 é um ano mais difícil, porque o ano passado era ano de Copa, ano de eleição, as coisas ficam mais complicadas de perceber a real situação. Nós já dizíamos, 2015 vai ser um ano mais difícil. Só que ninguém tinha ideia de que o difícil economicamente se tornaria tão mais difícil por causa de questões políticas. E aqui, né, sendo muito claro com o nosso convite, com todos esses escândalos de corrupção. Sim. Né? E isso tornou o ano muito mais difícil, né? Os ajustes muito mais difíceis, a relação muito mais difícil. E aí o governador Sartori vem de novo com uma estratégia de ajustar as contas. E o ajustar as contas não é nada simpático de novo. O ajustar as contas vai para além daquilo que nós imaginamos que são ajustes possíveis de fazer. Então, os déficits são muito grandes. São mais de 11 bilhões no Caixa Único, são 7 bilhões no IP, de dívida consolidada tem mais de 50 bilhões. Tá? E aí o governador esteve essa semana pedindo recurso no governo federal, o que ele ouviu do ministro? Nada. Não tem, porque o governo federal também está nessa situação. Então, juntou uma coisa muito ruim. Agora, o fato do Rio Grande do Sul gastar 75% em folha de pagamento e que 53% são inativos e 47% são ativos, 46% e alguma coisa, isso foi consolidado ao longo da nossa história. Essas pessoas trabalharam, merecem, estão aposentadas, a maioria delas é aposentada, só que hoje o Estado do Rio Grande do Sul paga 2 para receber o trabalho de 1. E isso está insustentável, então... O Estado cresceu num período, ele tem que ter um novo ciclo de crescimento que ele ainda não vislumbrou. E aí, quais são as alternativas? E isso é o que mais está nos angustiando, porque a gente não está vendo quais são as alternativas. Estamos no momento de apresentação de números. Até quando vai essa realidade? Você não tá... Foram apresentados ao governador e à sua equipe uma programação de 19 ações, né, Cíntia? Isso. Essas ações, quando o governador e a sua equipe bateu o olho nas 19 ações, disse o quê? Olha, não temos previsão, olha, vamos continuar passando na caravana, trazendo a realidade para as regiões. Qual foi a reação? Qual é a reação no momento que eles recebem esse planejamento que vocês fazem? Vamos lá, né? Esse planejamento, ele está para 4 anos. Então, esse é mais fácil de eu dizer assim, bom, vamos avaliar e estamos avaliando. Sim. Porque ali a gente está trabalhando de uma forma muito genérica, falando em grandes objetivos estratégicos que tem que depois caber aos projetos. Sim. Os nossos embates estão aonde, né, nisso? A gente está desde janeiro pedindo para abrir o orçamento desse ano. Abre o orçamento desse ano, mesmo que já não se esteja pagando, que ainda não esteja pagando, porque daí já começa a encaminhar os projetos, os municípios, os nossos hospitais, todo mundo que tem recurso para receber de convênio, começa a encaminhar os projetos, porque isso demora. Se abrir só na metade do ano, vai-se o final do ano rapidinho. Tá. Outra coisa que a gente tem discutido muito, como nós vamos fazer a consulta popular esse ano? A gente ainda não sabe. Então, quando a gente fala de médio e longo prazo, que é o caso do PPA, bom, isso é planejamento. Agora, quando a gente está falando de coisas que tem que acontecer agora, né, que estão na pauta agora, aí isso fica mais difícil de nós percebermos o que vai acontecer. O que a gente tem ouvido na grande mídia, né, que todas as possibilidades ou aquilo que está pensado não são coisas que nós gostaríamos de ver nesse momento.
Mas a fala do secretário Giovanni Feltz é assim, todo mundo vai ter que perder. Isso é meio assustador. Totalmente assustador. O quanto é esse perder? Porque ali se fala, né, em vender ações do Banrisul Seguradora, ali se fala em parcerias público-privadas, o próprio secretário agora foi tentar buscar alguma forma de fazer, se fala de aqueles contratados para a Emater via CLT, a possibilidade de demitir pessoas ali. Então, são coisas que nós não estamos dispostos a perceber por uma história toda aí de má gestão, possivelmente, do dinheiro público. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, de 44 anos, que foi o que o secretário Giovanni Feltz pegou lá e mostrou, só 7 o governo arrecadou mais do que gastou. Imagine cada um de nós ter um salário e gastar todo mês muito mais. Isso que eu fico apavorado, falando nas questões da Petrobras. Ontem, o cidadão lá, um dos delatores, falava em 100 milhões como eu falo em R$1. Né? É esse descaso com o dinheiro público. Eles falam em R$1 bilhão como se eu estivesse falando em R$10 para comprar uma salada de fruta no mercado. Sim. Então, isso que a população não aguenta, parece que não aguenta. Mas voltando ao assunto das 19 ações. Num resumão, sim, o que foi apresentado? O que vocês, enquanto Codevate, apresentaram de alternativas e de proposições para o governo do Estado? Assim, essas 19, na verdade, o governo do Estado definiu um programa O programa de governo para o plano plurianual tem 19 programas. Daí tem programas na área econômica, social, de infraestrutura e o que eles de econômico, social, de infraestrutura e o que eles chamam de gestão pública. Perfeito. Dentro de cada um deles nós poderíamos indicar um objetivo estratégico. E isso foi feito como região funcional, então foi feito Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. A gente teve que juntar. E aí mostra também de que nós não somos tão diferentes, a gente pretende as mesmas coisas. Daí lá na área econômica, por exemplo, na agricultura familiar, trabalhar com a questão da diversidade econômica, com o fortalecimento da cadeia produtiva, com inovação. Daí se a gente pensar a questão da inovação, os parques tecnológicos, os polos tecnológicos, se a gente falar em turismo, né, qualificar infraestrutura, qualificar material, qualificar pessoal, tudo isso a gente foi escrevendo. Bom, na área social, quando a gente fala de educação, e aí para nós foi bem bom, porque o secretário da Educação teve a mesma fala. A gente falou duas coisas, né, e a gente escreveu duas coisas. Educação em tempo integral, com a condição de que as crianças tenham uma boa educação e fiquem na escola em tempo integral em condições de estar na escola. E as escolas de alternância no meio rural, da possibilidade do aluno estudar e retornar para a sua propriedade e fazer aquilo. E o secretário de Educação, quando dá fala para nós, falou essas duas coisas também que são prioridade para ele enquanto secretário de Educação, enquanto Secretaria de Educação nesses 4 anos. Então foi bem legal essa ideia. Acho que juntou forças aí. Segurança, aquilo que a gente já sabe que é o efetivo, tá? E óbvio, estrutura, etc e tal, mas a gente sabe que é a questão do efetivo. Aí a gente falou da assistência social, infraestrutura, a gente fala sempre dos nossos modais de transporte, acessos asfálticos. Bom, os temas não são diferentes, tá? Os temas não são diferentes. Eu ia fazer essa observação. Porque o que acontece? A gente ainda tem vários municípios sem acesso asfáltico, a gente tem 15% das residências que não tem água encanada, a gente leva o lixo todo para Minas do Leão, ou boa parte dele ainda não trata ele adequadamente, a gente tem 10% de saneamento na região como um todo, quando tinha que ter, né, muito mais que isso. Os temas não são diferentes porque não estão resolvidos, né? A gente só passa para a próxima pauta enquanto prioridade quando essas foram vencidas ou pelo menos minimizadas, e que hoje a gente não tem isso, né? Hoje a gente não tem estas pautas vencidas ou minimizadas. E qual é o nosso horizonte, né? Isso aqui é, enquanto planejamento, conseguir dar conta aí de que caibam as nossas propostas de projetos para os próximos 4 anos dentro disso. No entanto, este ano é um ano bastante delicado, tanto para o Rio Grande do Sul como para a economia brasileira. Sabe que é um prognóstico que já se faz, como tu disseste bem, na metade do ano passado, a gente entrevistando os presidentes das cooperativas, aqui especialmente o Dirceu Baia da Languiru, ele já dizia, vai ser um ano muito complicado, a tendência é essa. Mas também temos que viver com algo um pouco mais positivo, né? Sim. Se nós vamos conviver com essa carga toda. Eu tenho um amigo meu que ele disse, vamos parar de falar em crise, porque chama crise. Isso, mas então, ele tem toda a razão. Mais do que nunca, temos
algo de bom para trazer, temos que buscar algo de bom nisso também. E sem dúvida nenhuma, porque se todos nós, e eu tenho dito muito isso, se todos nós entrarmos nessa coisa ruim, né, nesse ambiente de para baixo, nós não vamos dar a volta, porque daí realmente nós entramos em crise. A gente vai criar esta crise. Por quê? Porque daí desestimula nós enquanto consumidores, desestimula quem é o dono da empresa, desestimula a todos. Bom, isso é em cadeia, o efeito dominó ele acontece. Enquanto alternativas, né, pro nosso ouvinte ter ideia, nós estamos trabalhando desde sempre para que a gente consiga, né, visualizar algumas ações. Na educação, na fala do secretário na semana passada, ele disse, eu vou buscar, eu estou indo buscar. Na saúde, a fala do secretário adjunto também foi boa, porque ele disse assim, nós já estamos trabalhando com 408 projetos que eram oriundos da consulta popular, por exemplo, do ano passado, e do passivo, como todo, que a gente já está retomando. Então, eu acho que tem um assentar de novo governo, ver o que vai acontecer, propor, para daí a gente poder avançar. Invariavelmente, nós temos que pensar onde nós vamos buscar as oportunidades. Esse movimento inicial de governo, Cíntia, ele é um movimento natural? Por exemplo, tivemos, se percebia também em outros governos, os primeiros 6 meses é botar no papel e dizer, lá atrás o governo, enfim, porque aqui no Rio Grande do Sul, desde o Brito, nós temos sempre troca de governo, sempre trocamos de governo a cada 4 anos. É um movimento, vocês analisam como é natural? Sim, é natural. A cada 4 anos a gente passa por esse processo. É, assim, absolutamente natural. Por quê? Porque o movimento político faz isso, a gente sabe fazer isso. Então, assim, não é demérito ou mérito, né? Quem foi eleito para tal quer tomar posse daquilo. E sempre a mudança sempre faz isso, né? Uma adequação nas condições. Agora, tem algumas coisas que são estruturais e que a gente vai ter que olhar com mais carinho, né? A questão do pessoal, né? Como dar conta de um novo avançar no estado do Rio Grande do Sul e manter e diminuir esse percentual que é representativo da folha de pagamento, né? Poder pagar estas contas que nós temos, negociar com a União em outras condições, buscar recurso externo, porque com o recurso que nós temos nós não vamos conseguir. E esses movimentos começam a acontecer, mas eles não são rápidos, né? Uma negociação com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário, ela não é uma negociação imediata, ela é uma negociação que precisa ser amadurecida a médio e longo prazo. Por isso que os resultados não são tão rápidos como todos nós gostaríamos, né? Por isso que quando a gente imagina, vamos logo aqui, vai vir, vai acontecer. Não, isso é um processo bastante árduo, né? Nessas negociações. E existe sim, eu acho que a gente tem todas as condições para retomar. O Rio Grande do Sul, em 2012 e 2013, cresceu o dobro da média brasileira. O ano passado ficou igual, foi 0, né? Mas os outros tinham crescido o dobro. Então, quer dizer, tem como fazer. As empresas, os consumidores, o setor privado e a nossa sociedade, ela está andando, ela está funcionando, ela está bem, a gente consegue dar conta das nossas vidas. O Estado que não está bem. Exato. Muito bem, vamos esperar por boas notícias, por melhores notícias, e tenho certeza que elas virão. 8h28, Cíntia, muito obrigado por participar mais uma vez conosco aqui, sempre um prazer esse bate-papo que a gente tem, até para saber de que forma os movimentos regionais estão participando também do nosso governo, que é de fundamental importância. A gente que agradece. Da mesma forma. Um grande abraço, bom final de semana. Igualmente, bom dia a todos.